Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, com o programa Estudo do Livro dos Espíritos, livro essencial para quem quer conhecer a doutrina espírita, quem está adentrando a doutrina espírita. Não adianta ninguém aconselhar ler outra obra, né, quando nós pedimos uma orientação para qual livro devemos ler, porque estamos iniciando a doutrina. O livro é o Livro dos Espíritos. Qualquer outra orientação está totalmente errada. Poderia sim ler o livro, um opúsculo, né, O que é o Espiritismo, para que na sequência possa justamente pegar o Livro dos Espíritos. Também é uma orientação correta, né, para quem quer, né, estudar a doutrina espírita, porque a única forma de conhecermos justamente e criar um juízo de valor é estudar a doutrina espírita, para que possamos também, né, ir avaliando o que os expositores nas palestras estão levando ao público, se está dentro da doutrina, se não está, ou será que nós estamos absorvendo como verdade tudo que é colocado, né? A doutrina espírita é uma doutrina de estudo que faz aquele que vem buscar o conhecimento pensar, né, refletir. Não é uma doutrina de fenômenos, como está, uma vez ou outra, no movimento espírita, aparece um modismo, né, das pessoas irem buscar, né, o fenômeno e não buscar a doutrina espírita, que é esta que faz com que o homem pense, reflita e liberte-se das suas amarras, entenda o porquê das suas dificuldades momentâneas, né? Então, é muito importante essa orientação. Essa situação, é claro que nós respeitamos, né, de buscar, né, porque um parente desencarnou e é muito querido e quer receber uma psicografia
fica procurando médios psicográficos, né? A orientação de Chico sempre foi que o telefone toca de lá para aqui. E não, os espíritos não estão à nossa mercê, à mercê das nossas, vamos dizer assim, as dificuldades de aceitação daquela separação momentânea, né? No momento em que nós cuidamos daqueles que estão entre nós, nesse momento existencial, entendemos o valor da vida e de que eles continuarão vivos no outro lado, nós estaremos mais tranquilos quando houver justamente essa partida para a nossa verdadeira morada, que é o mundo espiritual, porque estamos aqui numa prisão, estamos na prisão desse corpo físico. Nós somos um espírito que temos um corpo, que vamos ter essa liberdade quando, lembram das lições anteriores, aqueles que não assistiram, vai lá no youtube.com/TV Chico Xavier e assiste os programas anteriores do Estudo do Livro dos Espíritos. Quando a vitalidade, né, cessar no corpo físico, ele perece e nós estaremos aí saindo dessa prisão. Ou nós queremos, será que gostamos o bastante daqueles que estão à nossa volta e queremos que eles estejam numa prisão, né, o tempo que nós desejamos? Porque nós estamos numa prisão e nós queremos que os nossos entes queridos estejam permanentemente nesta prisão e não poder retornar à pátria espiritual. É preciso fazer uma reflexão. Queremos convidar a todos a visitar o nosso canal do YouTube, .com/TV Chico Xavier, fazer a sua inscrição, que é gratuita, tem acesso a toda a nossa programação, todos os vídeos. Nós temos os nossos aplicativos para dispositivos móveis, Android, iOS, onde você terá contato com a rádio Chico Xavier 24 horas. Ou também usa o aplicativo Radiosnet, que é bem versátil para as duas versões, onde você coloca lá a Rádio Chico Xavier no favorito e estará, toda vez que acionar o Radiosnet, escutando a nossa rádio, como também pode escutar a nossa rádio através do site www.radiochicoxavierweb.com, como também pode assistir os nossos programas através do Facebook, né? Estamos gradativamente, também, hoje não, mas estaremos, né, gradativamente fazendo essa transmissão simultânea através do YouTube, né? E tem o nosso site novo, a tvchicoxavier.com, onde a sua instituição pode, através do link, divulgue o seu evento, né, fazer o cadastro, a descrição do evento e mandar o seu material de divulgação, que nós estaremos prontamente dispostos a divulgar o evento espírita da sua casa, da sua cidade. Assim sendo, vamos começar o programa de hoje, mas antes queremos dar uma boa noite a Érica, a Carmen, a Maria Isabel, a Sandra Antunes, a Thalita, a Mara, a Clóvis, né, e de demais companheiros, né, que se encontram conosco nesse momento, que estará também quando colocarmos esse vídeo lá no nosso canal no YouTube. Então vamos às questões de hoje, que é justamente da questão 68 a 70, e vamos falar justamente a vida e a morte. Morte essa tão temerosa que as pessoas têm medo, né, de falar. A morte não é nada mais, nada menos do que a morte do corpo físico e a liberdade do espírito que sobrevive a tudo. A doutrina espírita, que completou 162 anos, né, neste mês, 18 de abril de 1857.
Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, de 1860, e você vai encontrar na íntegra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Cristo Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos. Hoje, como falamos, nós estamos no capítulo 4, Princípio Vital. Já estudamos o subitem seres orgânicos e inorgânicos e vamos hoje falar a vida e a morte. E na questão 68, Kardec já pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos, seja este nosso corpo, seja das plantas, seja dos animais? Qual é a causa? Para quem assistir os programas anteriores, automaticamente vai responder, né, essa questão. Mas para vocês aprenderem que são lições importantes, essas primeiras do Livro dos Espíritos, vocês reveem toda a programação que desde a sua introdução nós estamos, né, fazendo essa reflexão, estamos juntos estudando. E Kardec e o Espírito da Verdade responde: esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Será que poderíamos fazer isso? Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Vez ou outra nós estamos indo, né, ao médico e para justamente eles descobrirem através dos exames, da experiência, do estudo destes médicos, né, o que é que está acontecendo de desorganização, né, na nossa máquina física, né? E Kardec justamente pergunta nesse sentido: poder-se-ia comparar a morte à sensação do movimento de uma máquina desorganizada, uma máquina física, né, industrial, quando ela está com as suas engrenagens também desorganizadas, elas param até que sejam consertadas ou até quando tem a possibilidade ainda, né, de serem consertadas. E o Espírito da Verdade diz que sim. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. O Espírito da Verdade falando da questão da máquina, né, física, industrial ou outra qualquer. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, eu não sei porque ainda, né, em pleno 2019, as pessoas ainda têm medo, né, de falar dessa questão da morte, né, e devemos, através do estudo da doutrina espírita, nada mais, nada menos que um treinamento para que possamos aceitar e entender que nós somos espíritos eternos. Temos uma responsabilidade aqui, nesses momentos reencarnatórios, para o aprendizado, e nessa ida e vinda nós vamos justamente colhendo, amealhando os conhecimentos que essas experiências terrenas possam nos proporcionar. E mas que também nós morremos a cada noite, porque ao deitar, nós, espíritos, parcialmente nos liberamos do corpo, né, ligado por aquele fio de prata, né, e
algumas vezes temos sonhos tão reais, que são chamados de sonhos espirituais, que encontramos familiares, amigos, que já partiram para o outro lado. E até sonhos que também encontramos pessoas que ainda vivem aqui no nosso meio. Isso nada mais é do que um treinamento, né? Para justamente para o desencarne. Muito natural, muito natural. A questão número 69. Por que uma lesão do coração, mais do que a de quaisquer outros órgãos, causa a morte? Por que será? Por que será que Kardec fez essa pergunta? Qual era a curiosidade de Kardec em relação a esta pergunta? Por que uma lesão do coração, mais do que a de quaisquer outros órgãos, causa a morte, né? Será que porque o coração é um órgão, né, muito vital e importante, né, no nosso sistema físico, né? Vamos ver a resposta. O coração é uma máquina viva, de vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não é mais que uma das engrenagens essenciais. O nosso corpo físico é perfeito. Tem os seus sistemas respiratório, digestivo, né, e outros sistemas que trabalham, né, em sintonia, que trabalham em equilíbrio, dando a sustentação, né, da vida a este corpo físico que nós utilizamos nessa existência. Nós temos uma quantidade de fluido vital que nos é oferecido para que, na existência nossa, no caso aqui presente, possamos utilizá-la da melhor maneira possível. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O cuidado de Kardec até então era justamente trabalhar justamente a questão, né, do que pode provocar, né, a desarmonia ou a morte, né, do corpo físico, né, e comparava justamente na sua pergunta a uma máquina, né, e nas suas questões. E o Espírito da Verdade coloca justamente essa questão. Uma máquina, né, desorganizada, ela vai justamente vai perder, vamos dizer assim, a sua utilidade, né? Como um corpo físico em desarmonia, em desequilíbrio, em desorganização, leva à morte deste corpo físico e à nossa libertação. Não é verdade? Aí, nesse caso aí, acontecendo a morte do corpo físico, porque nós não morremos, vamos começar a deixar isso bem fixado na nossa consciência, né? Quando acontece a morte do corpo físico, né, em que se transforma essa matéria? E o princípio vital dos seres orgânicos, quando estes morrem? O que é que acontece? Né? Dissipa-se no universo, né? Continua inerte, não tem nenhuma utilidade, ou existe uma utilidade, né, nesse mecanismo da vida das leis divinas? Vamos ver. A matéria inerte se decompõe. O corpo físico, quando é colocado em no cemitério, numa cova, e ali está sem vida, e ele se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. Então, uma resposta bem curta, mas bem direta, né?
a matéria inerte se decompõe, nosso corpo físico se decompõe, porque não tem mais vitalidade, mas vai se transformar em novos organismos, como a planta quando perde, né, a sua vitalidade e morre, ela vai se transformar em outros organismos. E o princípio vital, que era o gerador, o dínamo da vida, retorna à massa. E Kardec faz um comentário no final deste subcapítulo. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assinalando-o para novamente o devolverem a essa fonte, quando deixarem de existir. Essa já é uma explicação, né, bem interessante em relação a essa última questão, né, que Kardec faz ao espírito de verdade. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações e de que resultam em novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente o devolverem a essa fonte quando deixarem de existir. Porque alguém pode estar pensando, ora, se o corpo físico não tem mais vida e não tem mais vitalidade e nós nos libertamos dele, como é que ele vai se decompor e transformar em outros organismos? Aí nós percebemos aí que estes absorvem, né, assimilam esse princípio da vida, essa vitalidade justamente da fonte universal que é o fluido cósmico universal, a matéria primitiva. E segue. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados do fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. A ideia é que esse fluido vital seja utilizado da melhor maneira possível e estarmos aqui o maior tempo que for necessário. No momento que temos uma vida desregrada, com fumo, com bebidas e outros comportamentos, onde esses comportamentos faz com que o fluido vital seja gastado, vamos dizer assim, muito mais rapidamente, né? Essa vida existencial encurta, né? E poderemos, eu não digo que todo caso é este, mas sermos considerados como suicidas inconscientes no outro lado da vida, né? E é por isso que é preciso o trabalho individual, a reflexão, o estudo que proporciona a doutrina espírita para ir esclarecendo esses pontos, porque a partir do esclarecimento desses pontos, nós vamos começar a regrar e administrar esse fluido vital para que possamos passar o maior número de tempo nessa existência
ou o tempo que foi necessário. Se tivemos um ganho, vamos dizer assim, de 100 fluido, vamos colocar bem rasteiramente, se foi colocado 10 anos de fluido vital para vivermos e tivermos realmente uma vida regrada e utilizar, nesses 10 anos, é fantástico. Mas uma vida desregrada encurtando esse tempo do fluido vital e gastando antes do tempo, nós vamos sofrer consequências em relação a isso, né? E claro que a cada um tem, vamos dizer assim, os seus atenuantes, não é nada grave assim que venha a causar pânico, apenas que é importante aproveitar a oportunidade da existência que nós temos, porque no outro lado existe uma fila enorme para reencarnar. Os órgãos reagem necessariamente uns sobre os outros, e da harmonia do conjunto que resulta a ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, os órgãos deixam de funcionar como movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão desarranjadas. Dá-se o mesmo com um relógio que desgasta com o tempo ou se danifica por acidente. Força motriz é impotente para fazê-lo funcionar. E nós sabemos que existe uma harmonia perfeita entre os sistemas, né, os órgãos no nosso corpo físico. Às vezes, quando um está com alguma avaria, né, ele vai afetar outros órgãos, e aí nós corremos para a medicina terrena para que eles possam detectar e corrigir, né, aquela falha para que o organismo venha a funcionar normalmente. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Este aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Não é verdade? Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa essencial. Pode-se então dizer que o aparelho está vivo, vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Um liquidificador, vamos mentalizar um liquidificador fora da tomada, e lá ali vai ficar inerte, parado, né? Sem o funcionamento. Mas no momento em que nós colocamos essa tomada, o garfo na tomada, e ligamos o liquidificador, aí essa geração de energia vai fazer com que o liquidificador funcione. É o que acontece com o nosso corpo físico. No momento que puxamos essa tomada, a energia, o fluido vital cessa e o aparelho vai ficar ali, liquidificador inerte, né? E se, como fazendo a comparação do corpo físico, quando essa energia cessa, né, a atividade do nosso corpo causa justamente a morte deste corpo físico. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie.
Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Então, como nós sabemos que há uma individualidade, cada ser tem a sua individualidade, ninguém é igual ao outro, essa quantidade de fluido vital também é inerente a cada um de nós, como também a cada espécie de, se falando justamente dessa questão dos seres orgânicos, né? Então, cada um tem a sua parcela de fluido vital. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Existem umas experiências com passe magnético, né, pessoas que estão já em um estado avançado da vida e algum problema já de enfermidade. O passe magnético é muito interessante, ele faz com que haja um pouco do prolongamento da vida, porque aí o passista magnético está doando ali fluido, né, para aquela pessoa que está naquele estado. E acontece, é bem interessante, acontece essa questão, esse fenômeno. Né, porque o passe magnético, o passista magnético, ele vai doar fluido, né, àquela pessoa que está enferma. E que às vezes está até bem próximo já do desencarne, mas que, de uma certa forma, ele altera o tempo de vida daquela pessoa e prolonga mais um pouco isso, né? É bem interessante essa questão, para a gente ter uma ideia também, enriquecer justamente a aula de hoje. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, através do passe magnético, é um exemplo. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar, veja o que eu falei anteriormente, prolongar a vida preste a extinguir-se. Tem experiências lá na além, associação dos magnetizadores, iluminado de espíritos magnetizadores, né? Que essa experiência foi comprovada justamente na prática do prolongamento, né, justamente dessa vida, em alguém que estava em momentos de muita dificuldade, de quase cessando, vamos dizer assim, ou no caminho para cessar a vitalidade do corpo físico, e impressionante é que alonga realmente, né, a vida, porque há uma doação através do passista magnético de fluido vital para aquele que está necessitando, e esse trabalho do passe magnético vem crescendo, pesquisadores no Brasil e fora do Brasil, com experiências fantásticas, e lá o grupo em que participo, a Associação Iluminados Espíritos Magnetizadores, que fica aqui em Campina Grande, na Rua João Pequeno 81, todos os domingos tem uma equipe enorme lá fazendo esse trabalho, né, de trabalho de passe magnético, né? E é um trabalho muito interessante, muito bonito e muito motivador. Então, estamos chegando ao final de mais um programa. Estudo do Livro dos Espíritos. Queremos agradecer a oportunidade. A lição de hoje foi muito interessante, né? E é muito importante que vocês acompanhem. Nós temos esse programa 2 vezes por semana, na segunda e na quarta-feira, né? E estamos
na sequência do Livro dos Espíritos, obra essa, repito mais uma vez, importante para aquele que é espírita e que quer conhecer a doutrina espírita, e porque o Livro dos Espíritos tem respostas para as, vamos dizer, as coisas da existência, respostas que geralmente nós estamos fazendo questionamentos a respeito de fatos da vida, você encontra no Livro dos Espíritos, e aí nós vamos descobrindo, através dessas aulas, o quanto é importante e quanto de conhecimento tem nesse Livro dos Espíritos. É tanto que nós só vamos entender as obras demais da codificação e as obras subsidiárias se estudarmos, lermos o Livro dos Espíritos. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez nesta noite, agradecer essa oportunidade e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, possa nos proteger, possa nos iluminar e que tenhamos uma noite de muita paz, uma noite de muita luz.